Linux é um sistema operacional, assim como Windows, Android, macOS e tantos outros. A função do sistema operacional é basicamente permitir a instalação de programas. Só com o sistema operacional o computador funciona. Mas sem os softwares, sem os programas, não dá para fazer nada com ele. Na época do MS-DOS, o sistema operacional era instalado puro. Os programas eram adquiridos separadamente e instalados depois. Com o tempo é que os sistemas operacionais passaram a vir com alguns programas básicos, como o Windows, que é distribuído com um bloco de notas, calculadora, alguns jogos, um editor de textos simples, um software de desenho e algo mais. Acontece que tanto o Windows quanto o macOS são sistemas operacionais comerciais, e só quem pode distribuí-los é o fabricante, o único fornecedor. O mesmo não acontece com o Linux, um sistema operacional livre que pode ser personalizado e redistribuído por quem quiser. Esta liberdade fez com que as pessoas, empresas e grupos de pessoas criassem as suas próprias versões do Linux, ou melhor, as suas próprias distribuições Linux. Estas distribuições basicamente são formadas por um núcleo, mais conhecido pelo nome em inglês kernel, uma interface gráfica, sendo bastante comum a KDE e a GNOME, e mais um monte de programas instalados. Muito mais programas do que vem no Windows, no Android ou no Mac OS. Esses programas são escolhidos por quem criou a versão personalizada do Linux, ou seja, por quem criou a distribuição Linux. Algumas destas distribuições foram criadas por empresas que ganham dinheiro ministrando treinamento, vendendo certificações e dando suporte para a instalação e manutenção do Linux em redes e servidores. Quando se trata do Linux para usuários, a base de utilizadores é menor. Não importa quanto digam que o Linux é bom, que é melhor tê-lo legalizado do que ter o Windows pirata. Acontece que a inexistência de repressão à pirataria doméstica, aliada aos 26 anos desde o lançamento do Windows 3, além da facilidade de uso, tornou as pessoas muito dependentes da Microsoft quando se trata de sistema operacional para usuários de computador. O Windows só está perdendo terreno para o sistema operacional Android, o mais usado em tablets e smartphones, tendo em segundo lugar o sistema operacional da Apple, o iOS. Apesar disso, da pouca presença do Linux em computadores domésticos, alguns entusiastas criaram versões personalizadas do Linux e disponibilizaram para download na forma de uma nova distribuição. Para os que gostam de produção musical, uma boa opção é a distribuição Linux KX Studio, totalmente voltada para a produção de áudio profissional. Uma outra, Ubuntu Studio, também vem com ferramentas para edição de áudio e também de vídeo, sendo mais indicada para videoprodução. Educadores criaram versões do Linux repletas de programas para uso em escolas, com foco na educação. Pense em qualquer área do conhecimento e é bem provável que exista uma distribuição Linux dedicada ao assunto, como engenharia, eletrônica, desenho por computador, e você pode procurar por elas no site www.distrowatch.com. Seguindo a mesma linha de raciocínio, evidentemente que alguém, um grupo, uma empresa, pensou em criar distribuições Linux com foco em perícia forense e segurança da informação. Uma destas distribuições é a Linux Backtrack, que depois se tornou o Linux Kali, desenvolvida e mantida pela empresa Offensive Security. Até você pode criar a sua própria versão do Linux voltado para a segurança da informação ou para a área hacker. Se as pessoas gostarem e a sua distribuição fizer sucesso, ela vai ser tão famosa quanto se tornou o Linux Kali ou o Backtrack. Acontece que criar uma distribuição Linux não se limita a isto, a só montar um pacote de programas.
Para fazer sucesso, ela tem que funcionar bem em diferentes equipamentos e você precisa dar algum tipo de suporte para os usuários, cobrando ou não por isto. Foi o que fez a equipe que criou o Linux Backtrack, que depois se tornou o Linux Kali. Eles se dedicaram tanto a esta versão do Linux, repleta de ferramentas hacker e de segurança, que apesar de não ganharem dinheiro diretamente, conseguem faturar por fora vendendo livros, certificações e treinamentos. Nem o Linux Kali, nem o Backtrack foram as primeiras distribuições Linux com foco na segurança da informação, mas certamente são as mais populares. O Backtrack, por exemplo, originou-se da fusão de duas distribuições anteriormente concorrentes destinadas a testes de invasão, os pen tests. A Urhax, uma distribuição Linux baseada em Slacks, desenvolvida pelo consultor de segurança Mattia Aharoni. Repare no dragão estilizado que aparece no papel de parede ao fundo. Observe também a pequena lista de ferramentas de segurança que foi ampliada a cada versão. Antes do Urhax, havia uma distribuição chamada Hops, baseada na distribuição Knoppix. A outra distribuição que deu origem ao Backtrack foi a Auditor Security Collection, desenvolvida por Max Moser, baseada também no Knoppix. Ela incluía mais de 300 ferramentas organizadas por categorias. Observe a lista de categorias com 10 opções. A versão atual do Kali oferece 14 opções de categorias, com aproximadamente 370 ferramentas. Ou seja, lá no passado o Knoppix foi usado como base para o Hops, que depois virou o Urhax, o mesmo Knoppix foi usado como base para o Auditor Security Collection. Este pessoal decidiu unir forças e criar uma distribuição única, a Backtrack, inicialmente também baseada na Knoppix. Depois o Backtrack foi baseado no Ubuntu e teve também uma versão baseada no Debian. Até chegar ao Kali, que desde o começo foi totalmente baseado no Debian. Ou seja, por trás do Linux Kali existe um Linux Debian. Veja a evolução do Backtrack até chegar ao Kali. Você já viu as telas do Urhax e do Auditor Security Collection. Essa é a tela da primeira versão do Backtrack, a versão 1, lançada em 2006. Observe as categorias de ferramentas. Aqui em ferramentas de varredura vemos o Languard, ainda na versão 2. O Languard ainda existe, mas não foi continuado nas distribuições nem Backtrack nem Kali Linux. Com o tempo, os desenvolvedores foram fazendo 3 modificações principais. Atualizaram o kernel, organizaram melhor a área de trabalho, principalmente a distribuição das ferramentas por categoria, e tiraram e incluíram ferramentas, atualizando as que ficaram. Ou seja, existem ferramentas que continuam no Kali desde a primeira versão em 2006, quando ainda era chamado Backtrack, mas foram completamente atualizadas. Observe o mesmo esquema de ferramentas por categoria, agora na versão final do Backtrack 2, lançada em 2007. Na versão final do Backtrack 3, lançada em 2008, já é possível perceber uma atenção melhor com a qualidade gráfica. Continuando, vemos a versão final do Backtrack 4, lançada em 2010. Observe que em relação à versão anterior, a visualização das categorias ficou mais fácil e atraente. Uma alteração significativa no visual nós podemos perceber na última versão do Backtrack, que foi o Backtrack 5 Release 3, lançado em 2012. A barra de tarefas foi parar na parte superior e o papel de parede ganhou cores berrantes. Já em 2013, os desenvolvedores deixaram de dar suporte ao Backtrack e lançaram pela empresa Offensive Security, ou seja, segurança ofensiva, o Kali Linux número 1, totalmente baseado na distribuição Linux Debian. A propósito, Kali é o nome de uma deusa indiana ligada à morte e destruição metafórica, mas de acordo com informações obtidas no site da Offensive Security,
O nome Kali Linux foi um nome que eles inventaram porque as mudanças entre o Backtrack e o Kali foram tão radicais que era melhor apresentá-lo como um novo produto do que aparecer como um Backtrack 6. O Kali Linux versão 1 começa com um visual bastante discreto, bem diferente do antecessor, o Backtrack 5R3. A novidade é uma lista top com as 10 melhores ferramentas de segurança, na opinião da equipe do Kali Linux. O Kali Linux 2 foi lançado em 2015 com uma significativa mudança no visual, sendo que este visual foi mantido de 2015 até hoje. No Kali 2 sai aquela lista de top 10 que vimos no Kali 1 e entra uma lista de favoritos. Esta lista de favoritos é a mesma que aparece fixa nesta barra lateral. Houve também uma melhora no visual e reorganização dos elementos da barra de tarefas na parte superior. Após o Kali 2, o Kali Linux passou a ser conhecido pelo ano. Isso ocorreu a partir de 2016, quando tivemos o lançamento do Kali Linux 2016.1 e 2016.2. Observe a inclusão da ferramenta Faraday na barra de favoritos. Em 2017 tivemos o Kali Linux 2017.1, .2 e .3. Observe as seguintes mudanças no visual. O papel de parede ganhou alguma claridade. Mudaram o ícone da ferramenta Maltego da barra de favoritos. Houve a substituição do navegador, que era o Iceweasel, pelo Firefox. E repare nesta ferramenta de ajustes do Kali Linux, ela vai sair do favoritos na versão 2018. Em 2018 tivemos o Kali Linux 2018.1, .2 e .3, que é o que vamos detalhar em nossa aula de apresentação. Estas últimas versões do Kali Linux podem ser configuradas para o português e vários outros idiomas, o que pode ajudar quem não está familiarizado com outras línguas. Mas mesmo que o Kali Linux esteja em português, as ferramentas hacker e de segurança continuam no idioma original, ou seja, em inglês. Sugiro meu livro sobre inglês instrumental, escrito especialmente para quem precisa aprender a ler inglês, textos de informática e da internet. Quando você pensa nas pequenas mudanças no visual entre as versões 2, 2016, 2017 e 2018, pode pensar que não mudou tanto assim. É que as maiores mudanças foram no funcionamento interno e na substituição ou atualização das ferramentas e do kernel, além da correção de eventuais bugs. Não se engane com a mesma aparência, porque entre a versão 2, lançada em 2015, e a versão 2018, o Kali tornou-se muito melhor. Além disto, apesar de o Kali Linux ser baseado no Linux Debian, eles seguem caminhos distintos. Até a área de trabalho do Debian 9 em nada se parece com o Kali Linux. É preciso que você saiba que é perfeitamente possível instalar todas aquelas ferramentas do Kali Linux na maioria das distribuições Linux, inclusive no Debian 9. O mérito da equipe que criou o Kali é tê-las reunido em uma única distribuição. Aqui encerramos esta breve história do Kali Linux e o mais importante que você deve saber é que o Linux Backtrack é uma distribuição considerada ultrapassada, sem suporte oficial desde 2013, totalmente substituído pelo Linux Kali. Agora eu fico por aqui, mas aguardo você em nossa próxima videoaula. Até lá!